Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hispanenca. O meu nome é João Blanco e estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e João Gil. E partimos agora, creio eu, para a quinta época que estamos a cobrir. Portanto, contando ainda com aquele bocadinho que foi o Porto campeão em Covid, esses 3 meses que ainda cobrimos. E o restante, portanto, tivemos entre campeões Porto, Sporting, Porto, Benfica e agora partimos para a quinta. Portanto, já fazemos isto há algum tempo e vamos partir para analisar mais um bocadinho, começando agora com a Supertaça, que temos um campeão mundial a resolver este tipo de jogos. Obviamente que o Gil deve ter ficado bastante contente com o resultado, mas não com os primeiros 30 minutos. E por cortesia, e visto que acho que os elementos do Porto nos últimos tempos têm gostado muito de falar, nas últimas 24 horas, vou começar pelo Rocha, pelo derrotado neste caso. Rocha, queria saber um bocadinho da tua leitura ao jogo, primeiro, e se calhar já partimos para coisas mais polémicas depois. Primeiro, queria falar sobre o futebol jogado. O que é que achaste do jogo do Porto e do Benfica? Bem, olá a todos. É uma forma, claro, complicada de começar a época, porque é sempre um troféu, e a Supertaça é um troféu a que nós damos valor, senão também não teríamos 20 e tal conquistadas. E portanto, acho que é sempre um bom teste para ver como é que as equipas estão no início da época, principalmente sendo um clássico, tendo em conta que o ano passado, se não me engano, foi contra o Tondela, porque foi a equipa vencida na Taça de Portugal. Não teve o mesmo impacto que tem as supertaças que são clássicos. E portanto, quanto ao jogo em si, acho que nem de perto nem de longe o resultado demonstra o que foi o jogo. Para mim, sem dúvida alguma, que o Porto devia ter ganho. Não digo que não ganhou por culpa própria, porque acho que foi a única coisa que aconteceu. O Porto teve uma primeira parte que aniquilou completamente o Benfica, um Benfica completamente sem ideias de jogo, só que o Porto a ir à baliza não só sem eficácia, mas também sem critério. O Galeno, que logo aos 8 segundos, quase que ia marcando, teve mais 3 ou 4 oportunidades tranquilamente, e é mesmo só isso que lhe falta, é poder de decisão, algo que acontecia muito com o Rafa também, por exemplo. E portanto acho que o Porto só não ganha por culpa própria, porque realmente foi bastante superior ao Benfica. Na primeira parte podia ter fechado o jogo para mim, não vejo porque não, e depois na segunda acaba por entrar pior do que na primeira, e mesmo entrando pior do que na primeira parte eu não diria inferior ao Benfica. Acabou por ser um jogo mais equilibrado, mas o Benfica foi lá a primeira vez e marcou, num lance em que o Diogo Costa fica bastante mal na imagem. Eu até à primeira vista achei que tinha sido um remate mesmo colocado junto ao poste do Di Maria, mas a verdade é que passa mesmo por cima do braço do Diogo Costa, e para um jogador, um guarda-redes deste calibre, é um lance que é imperdoável, mas pronto, acontece aos melhores. E depois acabam por fechar o jogo o Benfica com o segundo golo do Coxu, se não me engano. Do Musa. Do Musa, exato, que entrou e marcou. E portanto, acho que não tenho muito a acrescentar. Acho que foi isso. Foi um jogo em que o Porto perdeu por culpa própria, e que podia ter fechado na primeira parte. Gil, para além de tua análise ao jogo, também gostaria de saber particularmente o que é que achaste, até antes e depois do jogo, portanto, de dar essa oposição dessas duas visões, portanto, antes de saber o que acontece e depois de saber o que acontece, daquilo que foi o Benfica entrar sem ponta de lança, ser uma referência ofensiva. O que é que achaste dessa decisão e um bocadinho da tua análise ao jogo no geral? Pronto, vou começar por. Primeiro, boa tarde a todos, ou bom dia, constante a hora que estejam a ouvir. Tal como o Rocha disse, é um jogo importantíssimo para começar uma época.
é um troféu que está em disputa e o próprio Roger Schmidt disse na conferência que não é o troféu mais importante, mas é um troféu que vai ficar para sempre nas carreiras dos jogadores e treinadores. Portanto, é um troféu que é para ganhar e o que nós queremos no Benfica são taças. Pronto, o Benfica conquista a sua nona taça, a sua nona supertaça, um histórico bastante penoso para o que é a dimensão do clube, mas tentaremos mudar isso nos próximos anos. Indo ao que foi o jogo em si, concordo que o Benfica entrou inferior ao Porto, aproximadamente até aos 25, 30 minutos, foi claramente inferior, com o Porto a pressionar alto, como faz sempre, a recuperar bolas, a bombear bolas, tanto pelo Galeno como para o Otávio. Por exemplo, lembro de um remate do Otávio já dentro da área, um bom cruzamento. O Taremi tem uma boa oportunidade, também falha, remata muito ao lado. O Galeno tem logo aquela aos 8 segundos ou 10 segundos, depois tem mais um ou dois remates de fora da área sem grande perigo. Mas foi isto o Porto, na primeira meia hora. O Benfica começou a conseguir soltar-se um pouco mais aos 30 minutos, conseguir ligar melhor os setores, muito por culpa do João Neves, que para mim digo já fez um jogo espetacular, dos melhores do Benfica. O Benfica começa a conseguir ter posse de bola, começa a conseguir empurrar o Porto ligeiramente para trás, para o seu meio campo, sem conseguir criar grandes oportunidades, é um facto, mas conseguiu equilibrar o jogo nos últimos 15 minutos da primeira parte. E Blanco, respondendo exatamente à tua pergunta do Rafa, como falso 9, digamos assim, penso que não resultou, porque o Porto pressionava alto e o Benfica, quando não conseguia sair a jogar, o Lacodimos tinha de mandar aqueles seus famosos balazes para a frente. Isso é uma referência, não é o Rafa que vai segurar essas bolas, portanto, acho que isso falhou. O Roger Schmidt deveria ter-se precavido, ou tentado outra abordagem, pronto, mas foi interessante o que ele tentou fazer. Se me perguntarem se tivesse o Gonçalo Ramos, teria jogado o Gonçalo Ramos, e o Roger Schmidt não teria vindo com esta ideia de usar o Rafa a falso 9, tenho a certeza. Acho que foi mais uma ideia de recurso, e que se viu claramente que não resultou, pelo menos neste jogo. Não estou a dizer que não se possa usar no futuro noutros contextos, mas neste jogo não resultou. O jogo vai para intervalo 0-0, parece-me um resultado que aceito, mas se o Porto tivesse a ganhar por exemplo, 1-0, não seria descabido todo. Talvez fosse até o mais justo. Depois na segunda parte foi totalmente diferente. O Benfica superiorizou-se completamente ao Porto. Não conseguiam sair a jogar, não conseguiam ligar passes. O Benfica bastante pressionante e a acertar a pressão pela primeira vez no jogo, e a criar algumas oportunidades. Logo a primeira com o Di Maria, numa boa, excelente recuperação do Coxo, a assistir para o Di Maria com um bom remate, uma boa finalização. Partilho da tua ideia com algumas culpas do Diogo Costa, apesar de ser um remate colocado e não é uma defesa fácil, mas penso que para o Diogo Costa poderia ter conseguido defender. Mas o Benfica, a partir daí, agiganta-se ainda mais, cria várias oportunidades. Lembro-me de uma de Chiquinho e depois de Musa, que o Diogo Costa defende muito bem, um remate de Rafa, que ainda é desviado por Pepe, que passa muito ao lado, passa muito perto do poste. Várias oportunidades que o Benfica criou, e dominou completamente o Porto nessa fase do jogo. Depois acontece as expulsões e pronto, a partir daí já não se jogou mais futebol. Foi deixar correr o tempo, mas penso que na segunda parte justifica totalmente que o Benfica tenha saído a ganhar. Foi bastante superior e no final das contas, 2-0 talvez seja um pouquinho exagerado, que eu tinha dito 1-0 seria se calhar o mais adequado para o final da primeira parte. 2-0 na segunda parte parece-me que é adequado, portanto 2-1 se calhar seria um resultado um pouco mais a mostrar aquilo que foi o jogo. Certo. Bem, um bocadinho sobre as duas equipas. Posso começar pelo Porto, porque acho que foi a equipa que começou melhor o jogo, claramente. O Porto tem um grande problema, que já vem desde o ano passado, que é, individualmente, a defesa é fraquinha. É muito fraca defensivamente. Pep tenta ser a cola daquilo, e curiosamente é ele que tem mais culpa no gol do Di Maria, acho eu. Mas já chego lá.
Tendo uma defesa individualmente fraquinha, o Sérgio Conceição resolve aquilo em jogos grandes, pressionando muito em cima, portanto defendendo, não na defesa, defendendo no ataque. E na primeira meia hora isso funcionou muito bem, anulou completamente a saída do Benfica. O Benfica raramente conseguia sair, raramente quando conseguia era através de João Neves, lá está, que fez um brilhante jogo nesse, digamos, Vietnã, que foi a primeira parte do Benfica. E o Porto também ganhava muita superioridade no corredor esquerdo, porquê? Porque quis trazer o Di Maria, que traz uma definição e uma qualidade técnica no ataque que mais nenhum jogador se calhar tem na Liga Portuguesa, é muito giro, mas no momento defensivo se calhar tem o mesmo problema que o Neres, não é? Obviamente dando mais a nível ofensivo do que o Neres, que defende pouco. Isto na ala que tem o Bá, que também não é propriamente um lateral mega defensivo, pode gerar problemas principalmente em jogos grandes. Portanto, em jogos em que o Benfica não vai estar ali 80% do tempo a tentar desmontar um bloco baixo, em jogos em que o Benfica vai dividir a posse de bola com o adversário, e isso gerou problemas porque o Galeno e o Zaidu conseguiram ganhar muitas vezes o corredor. A questão é que nenhum deles foi muito bem na definição, o Galeno a finalizar, o Zaidu no último passe, isso nunca correu bem. Portanto, o Porto, foi só por isso que o Porto não conseguiu chegar a 1-0, por de resto o Benfica também não conseguia oferecer grande oposição nesse início. De seguida, o Benfica ali também coincidindo com uma altura em que o Porto, ou seja, isto de entrar a pressionar muito alto é muito giro, mas à meia hora, 35, 40, as pernas começam a pesar, não é? E não dá para estar num ritmo tão alto constantemente durante 90 minutos. E os jogadores do Porto começaram a sentir isso. O Benfica ganhou um bocadinho mais espaço para circular a bola, começou a ter mais intensidade nos duelos no meio campo, e isso viu-se principalmente lá está no João Neves, que apesar de ter, se calhar, ter perdido a maior parte dos duelos, havia muitas vezes o Kotsky para receber a segunda bola, por exemplo, e conseguiam dar mais luta ao meio campo do Porto. Isto manteve-se na segunda parte com a melhoria de que ganhou uma referência ofensiva, porque o Schmidt decidindo entrar com Rafa, com bola acrescentava pouco, porque o Porto não dava muito espaço nas costas para explorar. A única vez é que o Rafa consegue chegar às costas da defesa do Porto estava aí fora de jogo, e também depois, mesmo que não tivesse, ter uma abordagem um bocado estranha ao lance. E sem bola o Benfica não tinha referência de pressão, porque quem estava ali, quem era a principal referência de pressão não era o Rafa, era o Oshness. Portanto punha-se o Oshness a fazer o papel que o Gonçalo Ramos tinha, tirando toda a sua influência, algo que o Porto também fez encostando o Otávio à direita, por exemplo. Acho que o Porto tinha ganhado muito mais a ter o Otávio a jogar entre linhas do que propriamente encostado a um corredor, ainda por cima o corredor menos exposto do Benfica. Portanto, tanto Ristich como Jurasek, nenhum deles se expôs demasiado também por isso mesmo. Daquele lado também era uma zona mais João Mário, portanto dava para fechar mais dentro, e pondo Otávio aí não correu bem. Depois, com a entrada de Musa, o Benfica ganhou essa tal referência ofensiva, tanto com bola como sem bola. Sem bola a pressão correu melhor, apesar de não ter funcionado como aquela primeira meia hora do Porto, mas a pressão também não era tão alta. E com bola permitiu coisas do segundo gol, porque apenas um avançado com a capacidade física do Musa é que consegue fazer aquilo que o Gil estava a dizer que o Rafa não estava a conseguir fazer, que era segurar a bola, jogar em 1-2, desmarcar, atacar a área, e foi uma bela jogada. Também, pronto, combinou com a bela definição de Rafa também, mas o Musa teve bastante bem aí. Sinceramente não percebi porque é que o Roger Schmidt foi logo para um jogo importante inventando um bocadinho assim. Não sei se demonstra falta de confiança em Musa, se é apenas um abre-latas, mas acho que o Musa, enquanto o Arthur Cabral não estiver rotinado, e acho que, muito sinceramente, pode ser uma opção de oposição, digamos assim, de competitividade a Arthur Cabral. Acho que neste momento são avançados mais ou menos no mesmo nível. A questão é que o Musa não tem oportunidades, e o Arthur Cabral, tal como era o Gonçalo Ramos ano passado, provavelmente vai tê-las mais. Mas digo já que dava muito para ter um Musa no Sporting o ano passado. Agora este ano já não é preciso, e já vamos também lá chegar. Quanto a mais questões do jogo, só para explicar aquela questão do Pep no primeiro golo do Benfica, porque é o Pep que desalinha a linha de fora de jogo do Porto. No fundo são os outros três, é o Zaidu, o Marcano e o PP, que estão alinhados, e é o Pep que deixa completamente o Di Maria em jogo. Algo que também, ou seja, por esta altura esperaríamos que as dificuldades do Pep fossem físicas, por exemplo, e não mentais, não de leitura de jogo, não neste tipo de coisas. Vamos perceber como é que isso evolui também. De resto, acho que foi um bom jogo, acho que foi um bom jogo com futebol bem jogado, digo eu, tirando um bocadinho aquilo que foi o resto, e é aí que eu quero pegar. Portanto, Gil, posso agora começar por ti. Queria que falasses, pouco também, não quero estar a bater muito nisto, um bocadinho da arbitragem e da situação Sérgio Conceição, e também já vou perguntar-te a ti, Rocha.
Sim, então vou começar pela arbitragem do Senhor Luís Godinho, que já antes deste jogo praticamente toda a gente tem a noção de que não é um árbitro dos melhores, para não dizer outra coisa, do nosso futebol. E lá está, apesar de ter começado nos primeiros talvez 15 minutos com uma arbitragem interessante e corajosa, em que tentava deixar jogar, não assinalava tudo o que era contactos, tudo o que era jogadores a atirarem-se para o chão. Ele, a maioria dos lances, deixava seguir. Mas depois ali, a partir de um momento em que há um duelo entre Ristich e Otávio na linha lateral, e que o Otávio se lança para o chão agarrado à cara e que o árbitro dá amarelo a Ristich e depois a seguir dá amarelo ao João Mário, foi a partir daí que perdeu o controle do jogo, porque passou a ser cada falta, cada amarelo, e chegámos a uma fase do jogo em que praticamente havia metade dos amarelos em relação às faltas, ou seja, havia o dobro das faltas em relação aos amarelos. Portanto, o árbitro adotou um critério perigoso que, obviamente, depois não conseguiu cumprir até ao fim, faltando, na minha opinião, se tivesse a admitir esse mesmo critério, expulsar o João Neves num lance a meio campo em que seria para segundo amarelo, segundo aquele critério, e depois expulsar o Pepe num outro lance em que dá uma joelhada no Rafa, quando este se ia virar também para contra-ataque, também teria de ser segundo amarelo, segundo este critério. Portanto, obviamente, o árbitro depois não consegue mantê-lo, porque senão não acabámos o jogo sequer com 10, era com menos. Portanto, lá está, uma coisa que eu não percebo é como é que o árbitro muda para aí 3 vezes de critério durante o jogo, nos primeiros 15 minutos, depois dos 15 aos 65 mais ou menos, e depois outro critério para os últimos minutos. Tem essa proeza, não é? De conseguir fazer estas mudanças. Agora indo aos lances de expulsão, tanto do Pepe como do Sérgio Conceição, acho que o lance do Pepe não oferece grande questão para ninguém. O Pepe é um reincidente neste tipo de lances. Só que na altura em que ele estava no Real Madrid não havia VAR e muitos deles passavam incólumes. Agora, hoje em dia, já não é bem assim. Já terá de ter um bocadinho mais de cuidado. Ele já tem 39 anos, se calhar já deveria ter um bocado mais de experiência e perceber que não consegue fazer isto passando impune. Ou não deveria conseguir, pelo menos, porque já passou impune algumas vezes. Mas é um lance em que deliberadamente dá uma joelhada nas costas do Jurasek, na linha lateral, sem qualquer possibilidade de jogar a bola. Portanto, é uma agressão clara e, sendo mais forte ou menos forte, uma agressão é punida com cartão vermelho. Portanto, aí acho que não há grandes dúvidas. Finalmente, a expulsão do Sérgio Conceição, obviamente que não sei o que é que ele disse ao árbitro, mas pela forma como ele reagiu e por leitura labial consigo ter minimamente a ideia do que foi, e aquele esbracejar todo. Acho que os árbitros agora então têm ordens para expulsar por este tipo de lance, em que são ditas improvérbios, ou que se expressa uma atitude demasiado violenta. Portanto, o árbitro expulsa. Agora, se foi bem expulso ou não foi bem expulso, ele lá escreverá no seu relatório a razão da expulsão. Mas agora, o que não pode nunca acontecer, e que é sempre precedentes, pelo menos que eu me lembro no nosso campeonato e nas nossas competições internas, é a atitude de Sérgio Conceição, que não quer sair e que fica lá 5 minutos sentado no banco a fazer não sei o quê. Não consigo perceber. É uma atitude antidesportiva que espero bem não ver repetida, e que manchou completamente o que foi uma supertaça até aí mais ou menos bem jogada e sem grandes incidentes. Certo, Rocha, antes de passar a bola, vou falar primeiro porque queria aqui a tua opinião sobre uma coisa. Que é, primeiro, falar sobre arbitragem muito rapidamente, até porque acho que o Gil que cobriu os pontos mais ou menos na minha visão. Mas aquilo que eu queria dizer é, a grande dificuldade de cobrir um jogo grande em Portugal foi exatamente aquilo em que o Gil tocou, que é quando o árbitro tenta de forma mais ambiciosa e a não apitar tudo o que seria faltinha, isto normalmente apitaria. Portanto, eu digo já, para mim, os primeiros 14, 15 minutos do Luís Godinho é uma arbitragem excelente. Eu acho que é uma arbitragem que estava a denunciar o futebol, não a apitar os contactos, tudo bem. Depois ele queimou-se quando se deu à pressão e em cerca de 2 minutos distribuiu 2 amarelos por faltas que nem eram, acho que apenas uma delas era transição. Portanto, coisas que no fundo, se der amarelo, ok, é um critério mais rígido e teve de manter
depois o jogo todo, o que fez com que trocasse critério a meio do jogo. Isso teve a opção nesse sentido. Se não desse amarelo, ok. Se em lances semelhantes também não desse, tudo ok. Até porque o jogo eu acho que nem estava a descambar para uma vertente muito física. Acho que as faltas que estavam a ser cometidas por ambos, acho que era muito para travar contra-ataques, só nada muito violento. Até vemos a coisa dos 10 minutos, o Otávio e o Coquetu assim meio que a rirem-se um com o outro, tudo tranquilo. Portanto, eu acho que ele teve a opção um bocadinho aí e errou nesse sentido por ter trocado critério a meio do jogo, mas o Rocha também já foi árbitro e também já nos consegue falar um bocadinho melhor sobre isso. Agora, o que eu queria mais, a opinião do Rocha, era sobre o seguinte. Esta coisa toda do Porto, esta narrativa que se cria, já me está a irritar um bocadinho e passo-se a explicar, que é, o Porto faz uma primeira parte boa, uma segunda parte miserável, e sinto que sempre que o Porto tem estas dificuldades em jogos grandes e ou perde, ou empata, ou ganha, mas mal ganhado, o que também já aconteceu em jogos grandes e não só, em jogos contra equipas com menos ambições. Sinto que tem sempre de vir à baila esta coisa do estamos a ser roubados, e isto é uma coisa que eu nem no Benfica daí há uns anos com Jonas via, portanto está-me a irritar um bocadinho. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que é muito fácil para um clube como o Porto, que obviamente, atenção, sou o primeiro a dizer, e já disse aqui várias vezes, que o Sérgio Conceição é um treinador excelente, e ontem nos Spaces até disse que provavelmente para mim é o melhor treinador a atuar em Portugal neste momento, até porque não conheço muito Schmidt e acho que ele ainda é bastante mais experiente que o Ruben Amorim. Mas mostrou ontem, apesar de ser um enorme treinador, mostrou ontem muito amor ao Porto, de certeza, a bater assim no peito. Epá, acredito completamente que amo o clube. Agora mostrou um grande desamor, digamos assim, ao futebol, porque aquilo não pode acontecer de todo. E sinto que esta estratégia de quando alguma coisa corre mal, vamos unir-nos contra um rival externo, soa-me muito a estado autoritário. Sou muito. Fui expulso porque dei uma joelhada nas costas de um gajo, vou tirar a camisola e vou fazer aqui uma cena, nem percebi o que é aquilo. Fui expulso porque mandei o árbitro para todos os sítios imagináveis e não vou sair do banco porque não estou bem a perceber porque é que foi expulso. Sinceramente não percebo e acho que é demasiado acessório desnecessário àquilo que é a qualidade futebolística do Porto, que mesmo, sem grandes reforços nos últimos anos, tem feito excelentes campeonatos, foi campeão há 2 anos, a aproveitar a prata da casa, sem contratar malta tipo Di Maria, Coquetu, por exemplo, tem gastado menos recursos, tem feito excelentes exibições esportivas e todos sabemos que o Porto Sérgio Conceição até pode jogar com 11 pedreiros que sabemos que vai sempre estar na luta de alguma forma. Não percebo qual é que é a necessidade disto, a menos que seja para esconder algum tipo de divisão interna no clube que sabe que nas próximas eleições pode aparecer. Não sei se por aí se a estratégia é virar-nos para fora, mas só sei que dentro a estratégia tem de ser repensada. Rocha, força. Bem, começando pelo que me perguntas agora. Eu, como disse no início, acho que o Porto perdeu por culpa própria e nada mais. E quanto a essa questão que tu estás a dizer do discurso virado para fora, que sempre que acontece alguma coisa no jogo e que o Porto acaba por perder, eu sinceramente acho que não foi isso que aconteceu. Veio muito, principalmente headlines em jornais, a dizer, a evidenciar as críticas do Porto à arbitragem, mas, e eu até posso ler o que é que o Porto escreveu. Eu, na minha opinião, isto é zero a dizer que o Porto perdeu por culpa do Luís Godinho. O que o Porto escreveu foi: é um facto que o Luís Godinho já arbitrou 23 jogos do Porto, também é um facto que o Luís Godinho já arbitrou 23 jogos do Benfica. É um facto que o Luís Godinho já expulsou 7 vezes jogadores do Porto, também é um facto que o Luís Godinho nunca expulsou qualquer jogador do Benfica. É um facto que ontem o Luís Godinho expulsou Pepe, também é um facto que ontem o Luís Godinho não expulsou João Neves, médio do Benfica, a quem foi poupado o segundo amarelo ao minuto 50, com o jogo empatado a 0. É um facto que o histórico de expulsões de Luís Godinho em jogos do Porto e do Benfica parece iniciar uma tendência. Essa tendência aparenta acentuou-se ontem e pode ter tido influência no resultado. Isto é muito mais uma crítica ao Luís Godinho em si e todos os jogos, e até o que o Porto escreve depois, várias expulsões, como a do Danilo em Moreira de Cónegos, a de Luís Godinho em Braga, etc. É muito mais uma crítica ao Luís Godinho por ser um árbitro fraco, que o é, e demonstrou ontem, porque, e não quero utilizar expressões gráficas,
mas devia pôr alguma coisa na mesa quando expulsa o Conceição e não é mandar o Marcano lá falar com o Conceição. Isso é um árbitro fraco que faz isso. É um árbitro que não tem mão no jogo. Um árbitro que tivesse mão no jogo ia lá, falava com o Conceição assim, no preciso momento em que ele se recusa a sair, ia lá falar com ele e expulsava-o. Se ele não sai, vai chamar a polícia e expulsa-o. Isto não é assim que funciona o jogo. Ele não pode falar com o Marcano e dizer, olha, eu não consigo ir falar com o teu treinador, portanto vai lá tu. Isto é de um árbitro fraco. É um árbitro fraco que faz isto. É um árbitro que não consegue ter mão no jogo. E isso foi só a culminar todo o resto do jogo, em que numa primeira parte há 4 amarelos para o Benfica, 3 para o Porto. Na segunda, 3 para o Benfica, 2 para o Porto com a expulsão do Pepe. Uma quantidade de amarelos que até de tão cedo que foram no jogo eu até achava que ia haver mais expulsos, mas depois é a tal questão, ele mostra o primeiro amarelo e depois quando é para mostrar o segundo já não mantém o mesmo critério, tal como o Gil estava a dizer. Ele acaba por expulsar o Pepe. Se o Pepe tivesse feito aquilo ao minuto 65, em que estava 1-0, o Pepe não tinha sido expulso, tenho a certeza absoluta, porque é um árbitro que não tem mão no jogo e não ia querer estragar o jogo com os vermelhos, mas com os amarelos já pode estragar, porque ele sabe que vai acabar por inibir certos jogadores que são um pouco mais agressivos. Isso acontecia muito no ano passado com o Uribe, acontecia também no Sporting com o Palhinha, que são jogadores que entram agressivos para recuperar bolas, por exemplo. E ele sabe que vai inibir os jogadores ao dar esses primeiros amarelos logo no início do jogo. Só que depois é um árbitro que não consegue, não tem a coragem de ir avante com as suas ideias de regras de jogo. Porque se ele expulsasse tudo, ou desse amarelos a tudo, mantendo o critério que iniciou, pá, perfeito por mim. Que seja um árbitro rigoroso, é a única coisa que eu peço. E portanto, voltando à questão de ser um ataque externo, eu não concordo. Acho que o ataque que o Porto fez é pessoal, infelizmente, mas acho que é verdade. É um ataque ao Luís Godinho, não é um ataque à arbitragem deste jogo em específico e ao resultado em si. O Porto perdeu por culpa própria, porque na primeira parte devia ter fechado o jogo, na segunda parte devia ter jogado melhor e acaba por ter o Pepe expulso num lance estúpido e o Conceição expulso, pronto, também já não é nada que surpreenda por aí além. Portanto, não há muito mais a acrescentar. Ok. Bem, abandonando então aqui a questão da Supertaça, que foi o primeiro título disputado em Portugal nesta época, vamos agora um bocadinho para a situação, mais em termos de mercado dos nossos clubes. Posso começar eu, visto que já estamos a falar demasiado tempo de Porto e Benfica. E vamos ver como é que eles vão atacar um bocadinho a época. E depois também gostaria de tocar um bocadinho no Braga, só por não há aqui nenhum representante do Braga, e acho que cada vez mais devem ser tidos como um candidato mais a sério. Quanto ao Sporting, em primeiro lugar, tenho a dizer que estou extasiado, que acho que já não ficava tão contente com esta gestão de plantel há anos. E lembro-me perfeitamente do ano passado a virmos aqui dizer... Aliás, vocês estarem a elogiar o mercado do Sporting, na medida em que estavam a elogiar contratações como o Trincão, como o Morita, etc. Eu disse, pá, acho que o Morita é muito bom, mas acho que o Trincão não vai dar, blá, blá, blá. Em certa parte estava certo, em certa parte estava errado, porque os números do Trincão também não são assim tão maus. Neste caso vou ser exatamente o contrário. Eu até estou demasiado otimista, se calhar. Eu acho que o Sporting, fechando agora o 6, está a fechar com o Lecce, o Højlund, e já agora também, se pudessem começar a contratar nomes pronunciáveis, eu agradecia, que isto aqui não é o Benfica. Se fecharmos o 6 que estamos a pensar contratar, eu até nem acho muito mal ficarmos sem o lateral direito. Até achava... Aliás, ainda acho que até é mais prioritário um lateral esquerdo. Para quê? Para o Mateus Reis não ser ali segunda opção, visto que fez uma pré-época terrível, e para se poder subir o Nuno Santos, porque ele tem uma boa relação com baliza, não é? E a lateral acho que se perdem algumas coisas. Quanto a avançado, finalmente, já não vejo um avançado sendo do Sporting desde que o Bastos foi embora. E já quando foi embora ele já estava um bocadinho em queda. Porque desde aí não vejo um 9 no Sporting. Este gajo, este sueco, eu vi uma vez num amigável de pré-época, que nem foi nos 5 violinos, foi na Real Sociedade, no Algarve. Vi ali coisas que não vi. Nem o Paulinho, nem o TT, nem o Sporar, nem o Slimani num mês que fez bom. Todos juntos fazerem, aquele gajo é craque de cima a baixo. Agora, não estou a dizer que vem cá e vai fazer o Sporting campeão sozinho. Também calma. Estou a dizer que é uma ferramenta que o Sporting precisava há muito. Agora, também tenho algumas reservas na medida em que acho que o Benfica, nesse parâmetro, e o Porto também,
planearam melhor as pré-épocas porque jogaram com mais adversários, com menos ambições do que o Sporting, na medida em que o Sporting jogou muito contra Vila Real, Real Sociedade, Everton, jogou apenas contra o Genk e a portas fechadas, lá está, contra essas equipas mais modestas, não conseguimos tirar grandes conclusões. E acho que falta ver coisas do Sporting contra equipas que lá está, não vão ter tanta bola, que vão se fechar mais, etc. E aí tenho um bocadinho medo do Gyökeres, porque acho que a parte que se ganha muito com ele é o ataque à profundidade, e quando não há essa profundidade vamos ver como é que ele reage. Mas mesmo sem isso, o que me espantou mais nele estão a ver aquilo que o Musa fez quando entrou ontem contra o Porto, segurar a bola, distribuir. O Gyökeres faz isso 5 vezes melhor. Faz, e eu não estou a dizer por highlights do YouTube, eu vi à minha frente, aquilo é o Adam a bater longo, o gajo segura a bola, é capaz de ficar ali em 5 minutos sem a perder até descobrir uma linha de passo como deve ser. Isto o Paulinho nunca na vida fez. Estou mesmo extasiado, isto é incrível, estou bastante contente, estou a brilhar. Isto é uma coisa espetacular, até estou desorientado. Quando mais reforço do Sporting, agora estou... Acho que não há muito mais para além do Gyökeres e do 6. Devo-me estar a esquecer de alguma coisa. Mas pronto, eu acho que para 11 titular estas são as principais novidades. Já agora falar também um bocadinho daquilo que foram duas surpresas da pré-época, que foi primeiro o Eduardo Quaresma, que aparentemente renasceu, tendo 2 anos sem grande início competitivos. No Tondela ainda jogou bastante, no Offenheim já nem tanto, mas apareceu em bom plano porque o Sporting estava ali a testar alguma coisa que semelhante a uma linha de 4. Entretanto, acho que já desistiu um bocadinho da ideia em jogos maiores, mas vamos ver em jogos em que vai ter mais posse de bola no fundo, como é que a coisa corre, e aproveitou bem a oportunidade e fico contente. É sempre bom ver jogadores formados em casa para agarrar essas oportunidades. E outra foi o Jenny Katam, daí eu se calhar dizer que não é mega prioritário um lateral direito, mas mais um lateral esquerdo com mais 1 para 1, por exemplo, porque o jogueio, a pré-época, parece bastante ok, ofensivamente as lacunas que sabemos, mas defensivamente não está a dar as fifias que deu. E o Jenny Katam parece estar à ala direito muito melhor e parece ser aquilo que o Amorim não conseguiu descobrir, por exemplo, no Fataú, no Plata, no Rafael Camacho, nos muito que foi estando ali, e parece estar a dar aquele 1 para 1 e desequilíbrio que quer, e parece ser uma ótima opção para entrar nos jogos um bocadinho mais fechados. Nesse sentido, acho que o mercado do Sporting e a gestão está a ser muito boa mesmo, e para além disso, só dizer que vou comprar aquela camisola dourada. Pronto, no fundo é isto. Gil, o que é que achaste do mercado do Benfica? O Benfica que perdeu algumas das referências com que foi campeão, mas também contratou alguns nomes de peso. O que é que achaste? Uhum. E se achas Deixa-me que só falta dizer alguma isto. coisa? Claro, já agora. Está bem, está bem. Deixa só também dar uma palavrinha sobre o mercado do Sporting, rapidamente. Pronto, o ponta de lança que o Gyökeres, não sei, nunca vi um jogo dele, mas tu estás assim tão entusiasmado e se pagaram 24 milhões é porque deve ser Eu alguma não coisa estou de jeito, não é? entusiasmado, eu estou extasiado. Pronto, peço desculpa pela incorreção. O médio, pá, é importante também, o médio defensivo. Se é Ciúma, não se é, não sei. Acho que ele ainda não está oficializado, Não mas está, não está. tu dizes que Não está. pronto. Também é uma posição que pelo menos o Sporting precisa de reforçar. Apesar de ter trazido, por exemplo, o Sotiris e o Tão Longo, que não sei onde é que anda. Só tiras vai de E empréstimo para o pelos Panathinaikos. O tão longo nem sei se conta para o Totobal. ok, pronto, não são mesmo opções. Pronto, é uma posição que era preciso reforçar. Pronto, como se eu fosse do Sporting, não estaria contente por ver na lateral direita só os Gaio. Quereria um outro reforço, mas pronto, claro que tendo já gasto algum dinheiro que é considerável, não é? Cerca de 30 milhões, entre o Yulman e o. Atenção, Gil, se me dessem um Não lateral mais. direito com mais 1 para 1 e mais ofensivo do que os Gaio, assim já em baixo, mas acho mais prioritário um à esquerda, que é para o Nuno Santos poder subir. Uhum. Pronto, de qualquer forma, 2 laterais que ainda eram precisos, mas se não me engano é 16 milhões, não é? Que te falam pelo Yulman, Hum, mais ou menos. Já alteraram muito os valores, mas acho que o mínimo que eu ouvi foram 12 milhões, sim. Pronto, mas cerca de 40 milhões já é algo elevado para o que o Sporting costuma gastar. Portanto, eh, não, não é assim um mercado muito. Está a ser um mercado bom até. Ainda agora para o Benfica. Parece-me que está a ser um bom mercado no geral. Trouxe o Di Maria custo zero, o que é um excelente reforço, viu-se ontem.
trouxe também o Kokshu, que ainda está para provar o seu valor, apesar de ter feito um bom jogo no geral ontem também. Deu uma assistência, conseguiu recuperar algumas bolas, fazer bons passos. Parece-me que é um grande reforço também. O David Jurasek ainda não me convenceu e, sinceramente, é daqueles jogadores que eu sinto que se calhar vai ser um bocado um flop. Especialmente pelo que vi na pré-época, ontem não deu bem para ver. Mas 14 milhões parece-me que vai ser um flop, espero bem que não. Está-me a faltar, não, basicamente é isto, mas se não contarmos com o Trubin e o Arthur Cabral, não sei se queres que eu já analise isso, apesar de não estar oficial. Sim. Okay. O Arthur Cabral, não estou muito entusiasmado também, não conheço o avançado, sinceramente, mas não sei se é o jogador certo para o Benfica, não vou estar aqui a falar porque não conheço mesmo o avançado, mas teria, se calhar escolheria outro, por exemplo, o Santiago Jiménez, gostaria bastante mais, apesar de ser muito mais caro. E o Trubin, aí sim, acho que é um reforço ao nível do Kokshu e do Di Maria, não para as mesmas posições, obviamente, mas com uma equivalência e importância semelhante, já que acho que ficou bastante claro ontem, na Supertaça, apesar do Vlaco Dimos não ter tido assim nenhum erro clamoroso ou nenhuma jogada em que disséssemos, pronto, aqui deveria ter claramente feito outra coisa. É um jogador que, por exemplo, vi 3, 4 cruzamentos para dentro da pequena área em que ele não sai, e que o Trubin nisso é muito melhor. Com os pés ontem até não foi dos seus piores jogos, o que é de admirar, até acho que teve bem. Mas é um claro upgrade de qualidade, até dentro da baliza, onde reconheço as maiores qualidades do Vlaco Dimos, o Trubin é igual ou melhor. Lá está, é destemido, controla bem a profundidade. Parece-me que é um dos melhores reforços também a vir, se vier a ser concretizado, acho que é um dos melhores reforços também do Benfica. Certíssimo. Rocha, sobre o mercado do Porto. Bem, olha, eu como tu, em relação aos laterais estou igual, mas para o lado contrário. Gostava que o Porto fosse buscar um lateral direito de qualidade para o PP poder subir, porque acho que podia fazer mesmo toda a diferença. O PP e Galeno nas Não aulas. serias um bom treinador da seleção brasileira. Não, o PP pode jogar a lateral onde quiser. No Porto é que eu prefiro ver à frente. E não estou a dizer que ele joga mal lateral, simplesmente acho que acrescentaria mais na frente do que atrás, e acaba por reduzi-lo muito em várias ações em que poderia estar muito mais chegado ao último terço, e acaba por ter de estar mais recuado, ainda que obviamente por ser o Otávio a jogar daquele lado com os movimentos interiores acaba por lhe abrir bastante espaço. Ainda assim, acho que o Porto fez um bom mercado, tendo em conta o que também nos tem habituado nos últimos anos. Acaba por ir recuperar o Romário Baró, que eu acho que fez muito bem. Ontem já mostrou bastante qualidade no pouco tempo que jogou. Mesmo durante a pré-época também tem vindo a fazer bons jogos. Está com mais poderio físico, pelo que estou a ver, que era uma das coisas que lhe faltavam. E portanto essa época no Casa Pia também pode ter ajudado, um pouco de experiência de Primeira Liga, e sempre achei, desde que veio do Sub-19 do Porto, da equipa campeã europeia, que era um jogador que podia vingar, assim como o Fábio Vieira e o Vitinha, sinceramente. Vamos ver o que é que ele vai conseguir oferecer ao Porto esta época. Espero que continue a dar o que tem dado, depois também ter recuperado de lesões graves que o deixaram de fora vários meses. Espero que seja esta época que ele dê o salto. Depois Fran Navarro, também já era um namoro antigo, que já no mercado de inverno já meio que se sabia que no verão ele acabaria por vir para o Porto. É um ponta de lança que eu acho que pode fazer falta ao Porto. Ontem, sinceramente, e embora eu goste dele, o Danny Loader não deu o que deveria dar. Embora o Porto tenha feito uma primeira parte bastante forte, ele não se viu em campo praticamente. Depois o Tony Martínez acabou por entrar ao mesmo tempo que o Romário Baró para o lugar do Danny Loader.
Mas acho que principalmente agora que também temos o Evanilson lesionado, acho que é um ponta de lança fortíssimo. Demonstrou isso no Gil Vicente, ainda por cima por 7 milhões, ainda que o Gil Vicente tenha ficado com uma percentagem da futura venda. Acho que é um grande negócio, por um jogador que foi dos melhores marcadores do ano passado na Liga Portuguesa. E portanto acho que pode ser um jogador que acrescenta muito. Ainda tem, e isso acontece com todos os jogadores, também já vou falar disso mais à frente, que vêm para o Porto, tem de ter algum trabalho com o Sérgio Conceição para ele passar a apostar neles de forma mais consistente, e até a titulares, e portanto acredito que isso não seja o caso do Navarro imediatamente, mas vai entrar aos poucos, e também é isso que se lhe pede. E depois acho que também um mercado bastante forte no meio campo, Nico Gonzalez e Alan Varela, parecem-me dois médios fortíssimos. O Nico Gonzalez, com a formação de Barcelona, acaba por ser também um talento desperdiçado, acredito eu. Também altas figuras do Barcelona um pouco desapontadas por verem o Nico sair da Catalunha. Por 8 milhões, penso eu, o Barcelona acaba por poder recuperá-lo nos próximos 3 anos, acho eu, por um valor inferior ao da cláusula. É o preço a pagar também por ter um jovem destes vindos da formação do Barça. Mas acho que, novamente, um bom negócio. É um médio centro com muita qualidade nos pés, muita técnica, drible curto, bom recuperador de bolas. Acho que é um médio bastante completo, um pouco parecido ao Gruitch, ainda que o físico não seja igual, acho eu. Tem muita técnica, o Nick acaba por ter um pouco mais que o Gruitch, mas são dois jogadores que usam muito bem o físico. Depois o Alan Varela, ainda não vi muito dele, também ainda não, já está oficial, mas fez ontem o último jogo pelo Boca Juniors, penso eu, e portanto virá por 11 milhões, se não me engano, algo do género. E acho que também vai ser muito importante termos reforçado o meio campo, era essencial. Depois do Uribe ter saído, que era um pilar na equipa, é essencial reforçarmos o meio campo, e acho que com o Nico, com o Varela e com a vinda, ou melhor, com o retorno do Romário Baró, acho que o Porto fica com um meio campo fortíssimo. Veremos ainda, e eu gostava bastante, que o Ivan Raima viesse. Não sei se iria ter espaço nas alas, mas gostava muito de ver a jogar a 10. E acho que o Porto ficaria com um plantel bastante completo. Eu sinceramente, embora o Porto até agora só tenha feito 3 contratações, estou bastante contente com o mercado, especialmente porque também, a comparar com o ano passado, não foi a saída dos jogadores, uma saída de jogadores por aí além, com a saída de Luís Dias no inverno, depois Vitinha, Fábio Vieira, etc. Este ano só saiu o Uribe, e portanto acho que fizemos um mercado que, embora não com muito dinheiro, acho que foi consistente e o que o Porto precisava. Para além das já anunciadas, lá está, eu a única coisa que gostava era de reforçar as laterais. Acho que o Porto sempre foi um histórico em ter laterais de muita qualidade, que depois acabavam até por sair: o Alexandre, Danilo, Alex Telles, Ricardo Pereira, Layun, e portanto acho que é mesmo só isso que falta nesta equipa do Porto. Ok, antes de passarmos aqui para as previsões assim, dos principais lugares do campeonato, queria só dar 2 notas. Uma importantíssima que esqueci sobre o mercado do Sporting, que é tranquilamente o melhor ato de gestão que eu vi na era Varanas, que é vender Chermiti por 15 milhões mais 5. Isto é genial. Isto acho que, atenção, reconheço muita qualidade no Chermiti. Acho que se calhar não é o mais adequado para o estilo do jogo do Sporting. Acho que se calhar vai ser mais para o do Everton, porque é muito um jogador de atacar a profundidade. Acho que é um jogador à Everton, no fundo, de segurar a bola, etc. Acho que tem ali umas lacunas a nível tático para uma equipa que mantém a posse de bola muito tempo do jogo. Notava-se bastante e era prejudicial. Portanto, acho isso genial. Acho top. O Chermiti vai pagar o Oilund, se tudo correr bem.
Segunda nota, lá está, elogiar o mercado do Braga, que acho que é uma coisa muito, muito boa. Apesar de terem perdido o Yuri Medeiros, conseguiram-se reforçar bem com o José Fonte, com o Rony Lopes e mais, e adicionar ainda aos que já tinham, portanto ao Ricardo Borta, ao Bruma. Tem aqui um plantel muito interessante, muito completo, e sinto que estamos a caminhar para uma luta a 4 este ano, porque sinto que o Sporting se reforçou bastante bem, sinto que está com um projeto mais pensado que o do ano passado, sinto que o Braga está a dar continuidade a um projeto que deu início no ano passado, sinto que o Porto com Conceição é sempre candidato, e sinto que o Benfica é campeão, portanto, e sendo campeão também acho que é sempre o principal candidato ao título. De resto, queria só perguntar... Olha, Força, Gil. deixa só interromper para dizer duas notas sobre o que tu acabaste de dizer. Primeiro, é bom ver que o pensamento de Vieira te está a inundar. Pensamento de Vieira, Eh, porquê? Exatamente, por causa das vendas. Já Certo, estás mas aqui a o elogiar a Chamiti venda. não era um titular indiscutível e não foi vendido a 3 dias de uma supertaça. Pela pré-época que ele fez, parece-me que deveria ter Fez ficado. um Mas bom pronto. jogo, mas tudo bem. Tá. Sim, e mais, Pronto. Gil. E a segunda é não nos falar também do grande jogador do Braga chamado Pizzi. Claro. É uma excelente relação com o Baliza, é verdade. Se quiserem, eu posso ir buscar o clipe do Rocha para ir na segunda temporada deste episódio a cascar 10 minutos no Pizzi num clássico. Eu acho que é melhor, Acho que isso é sempre excelente. Pronto, agora passando muito rapidamente para previsões daquilo que vai ser, no fundo, campeão Europa e descidas. Vou começar pelas descidas, porque acho que vou tentar ser muito sucinto, mas de facto é difícil este ano. Sinto que o nível médio da Liga acho que é capaz de subir pelos projetos que subiram também, pelos projetos que se mantiveram estarem a reforçar bem. Acho que o último vai ser o Vizela. Não os vejo a fazer um mercado excelente e a reforçar o que era necessário. Não, também aqui algumas das contratações não conheço, mas não vejo nada por aí além. De seguida, acho que o Estrela, apesar de se terem feito aqui uma ou outra contratação interessante, como o Kikas, da Bessade, que era uma enorme promessa, e em 18-19 até ele meio que o responsável para o Benfica não fazer uma segunda volta só com vitórias, por exemplo. Num ótimo jogo em que o Vlaco Dimos tem também uma abordagem excelente, não sei se recordas, Gil. Perfeitamente. E também foram buscar o Pedro Sá por time nessa custo zero, portanto também acho que é um bom jogador. Em seguida, o lugar de playoff acho que vai ser mesmo muito, muito equilibrado. Não acho que o Farense vai estar para esta luta, muito sinceramente, nem o Moreirense. O Moreirense, porque acho que um campeão da segunda liga vem sempre em melhor forma do que alguns que ficaram. O Farense, vi muitos aspectos positivos nos jogos que vi deles este ano, tanto com o Oliveirense como o amigável com a Roma. Vi muitos aspectos positivos, vamos ver como é que a coisa corre. Sinto que vai ser muito entre Portimonense e Rio Ave a irem para essas zonas. Também vamos ver se o Guga acaba sempre por ficar ou não. De seguida, Europa, e eu acho que a Europa não vai haver muitas surpresas. Acho que o Famalicão se vai meter nesta luta e acho que vai acabar em quinto lugar. Acho que o Vitória vai ser sexto e depois os outros 4 é que vai ser mais complicado de prever, mas acho que vão ser os do costume. Quanto a campeão, vou dizer que vai ser o Sporting, porque não? Rocha, o que é que achas? Olha, eu acompanho-te no Vizela em último lugar. E depois acho que os outros dois vão ser bastante renhidos. Acredito que nenhuma das equipas que subiu vá descer. E portanto vou juntar aqui no penúltimo lugar Portimonense, e no de playoff vou pôr o Gil Vicente. Como tu disseste, também vi um pouco do jogo do Farense contra a Roma e achei bastante positivo. O Estrela da Amadora, sinceramente, acho que vem com tudo. O jogo contra o Porto não foi transmitido, mas vi, por exemplo, contra o Belenenses, e sei também por dentro como é que foi o jogo. Acho que tem uma equipa bastante forte. E estava a faltar, qual é que foi o outro que subiu? Foi o Moreirense. Também não os vejo a subir, acho que tiveram uma superioridade tal na segunda liga o ano passado, que muito dificilmente, lá está, a maior parte dos anos as equipas que estão no topo da tabela da segunda liga são mais fortes que as equipas que estão no fundo da tabela da primeira, e eu acho que isso se vai confirmar. Quanto ao top para a Europa,
O top 4 também acho que vai ser o habitual. No quinto lugar, eu ainda assim vou pôr o Vitória à frente do Famalicão. Concordo com a presença das duas equipas, mas vou trocá-las. Vou pôr o Vitória à frente do Famalicão. Acho que uma coisa importante é a continuidade do treinador. Acho que isso no Vitória já fazia falta há pelo menos 2, 3 épocas. Vamos ver o que o Moreno também consegue fazer. Eu, se não me engano, ele o ano passado entrou, já tinha a equipa praticamente fechada. E portanto acho que esta época, ter sido ele a planear toda a pré-época, todos os reforços, ainda que não tenha sido assim um mercado por aí além por parte do Vitória, acho que haver o planeamento da equipa por parte do treinador que vai ficar, espero eu que fique, vamos ver, Pois, é eu acho que só sempre interrompendo muito importante. rapidamente, eu acho que é essa a questão. Eu acho que esta eliminação da Conference vai fazer com que as coisas nas primeiras 5 6 Pois, jornadas, acho que ele vai ter ali um pavio muito curto e vamos ver como é que a equipa vai reagir sob pressão. É só por isso que acho que o Vitória vai aqui no início por dar alguns pontos valiosos. é isso. É mais pela continuidade do treinador. Se ele passar esse teste, digamos assim, Mas o nas Famalicão também primeiras continua com o jornadas. mesmo treinador. Sim, sim, claro. Eu só estou a dizer que nesse aspecto acho que a equipa do Vitória é mais Ok, ok. forte, é mais por aí. Especialmente se o Famalicão perder o Ivan Reimer, que eu acho que é praticamente certo. E portanto, quanto ao campeão, eu vou dizer que é o Porto. Não é? Gil? Uh, Bem, vocês disseram com alguma razão que a maioria das equipas da segunda liga que estão no topo da tabela são bastante mais fortes do que as equipas que estão no fundo da tabela da primeira liga, o que é verdade na maioria dos casos, mas também é verdade que as equipas que sobem também são as que têm mais probabilidade de voltar a descer. Portanto, mas olhando, por exemplo, estas equipas que subiram agora, o Farense é que eu estou menos à vontade para comentar, porque não vi esse jogo com a Roma, não faço ideia em que estado é que estão. O Moreirense, sinceramente, é uma equipa de Primeira Liga, só desceu o ano passado e foi uma descida, se calhar, pouco previsível, porque é uma equipa que realmente estava na Primeira Liga há muitos anos, já consolidada, e penso que este ano vai voltar e vai se manter sem grandes problemas. Para além disso, lembro-me de um jogo do Benfica que até foi eliminado pelo Moreirense, penso que para a Taça da Liga, e lembro-me de ver um bom jogo do Moreirense, apesar de ter sido um empate, foi um bom jogo do Moreirense. Portanto, é uma equipa que dominou a segunda Liga e, portanto, acho que não vai ter problemas nenhuns em manter-se. E o Estrela também é uma boa equipa. Gosto do Estrela também e lá está, teve alguns reforços interessantes, não grandes nomes, mas depois também tem uma mentalidade mesmo ali daquela região. Meu avô dizia-me, por exemplo, o Estrela há uns anos era completamente consagrado na Primeira Liga. Portanto, acho que é uma equipa que também faz bem ao nosso futebol e que deve regressar ao patamar principal. E dito isto, os principais candidatos à descida, estou alinhado com vocês quando dizem Vizela, apesar de cada vez que o Benfica joga com o Vizela ser um cabo dos trabalhos, e já sabemos que é sempre difícil ganhar-lhes. E, e a outra equipa, sinceramente, não faço assim ideia de quem poderá ser. Não consigo assim arriscar um nome facilmente para o outro que vai descer. Teremos de ver. Já para a Europa, quem vai à Europa, penso que os 4 primeiros estão mais ou menos unânimes entre todos. Os lugares seguintes, estou alinhado com vocês, Vitória em quinto. Vitória é já uma equipa que está habituadíssima a ficar nos lugares cimeiros. É uma boa equipa, que especialmente em casa é fortíssima, apoiada pelos seus adeptos, uma das equipas com mais adeptos, inclusive em Portugal. E lá está, estavam a comentar, o Moreno teve a oportunidade de estar na pré-época, de coordenar o mercado, de coordenar as operações todas, portanto, acho que é uma equipa que vai mais uma vez fazer um bom campeonato, apesar do percalço que foi terem perdido, serem eliminados da Conference League, nos playoffs, com uma equipa que eu nem sei dizer o nome, e que acho que é mais um grande problema para a nossa liga, não ter o Vitória na Conference.
E depois também, em sexto lugar, estou perfeitamente de acordo com vocês. O Famalicão, aliás, é para o tópico que provavelmente vamos falar a seguir da equipa, para a revelação da melhor equipa. O Famalicão vou já dizer que é aquela que eu nomeio, portanto faz-me sentido também colocá-lo nas posições cimeiras, na minha opinião, a seguir ao Vitória, no sexto lugar. Finalmente, o campeão, bem, eu estou neste projeto faz um ano agora, até à minha chegada, durante os 3/4 anos de existência, o Benfica não tinha ganhado nenhum troféu, desde que eu cá estou há um ano já ganhou 2, portanto começo a achar que eu sou o elemento diferenciador. Eu começo a achar que tens de voltar para onde vieste. Apesar de não estar tão confiante como estava na época passada que íamos ser campeões, acho que depois do jogo que vi ontem, não pela grande qualidade que o Benfica tenha apresentado, mas pelo que esse jogo pode representar, que é uma injeção de moral e de confiança bastante grande, acho que o Benfica vai ser campeão. Portanto, tudo opiniões diferentes aqui. Isto vai ser muito giro de acompanhar. Portanto, passamos agora para as rubricas muito rapidamente. Portanto, o meu facto é que o Benfica quebrou um enguice com 30 anos, porque foram 8 jogos sem marcar frente ao Porto na Supertaça. Paneira tinha sido o último jogador das Águias a marcar aos Dragões na prova, numa partida que terminou com um empate a 1. E com Carlos Calheiros, árbitro do jogo, a mostrar 9 amarelos e 5 vermelhos nesse jogo. Portanto, isto é um problema meio que antigo. Rocha, o teu momento cultural. Olha, a Netflix tem andado a lançar vários documentários que me dão bastante jeito para esta rúbrica, que se chamam Histórias do Desporto. Até agora já lançou 10, mas a minha hoje vai para a que se chama Johnny Football, que é basicamente a ascensão de um jogador. Neste caso o futebol é de futebol americano e não do soccer, mas como aqui também já partilhei de vários desportos, acho que este também não pode ficar atrás, e portanto são episódios acabam por ser documentários e não uma série, porque não tem nada a ver uns com os outros, mas tem 1h15 e portanto vêem-se bastante bem. Gil, a tua... já me esqueci. A tua frase da semana? Está quase, eu comentar. Okay. Também dá. Pronto, eu vou trazer aqui uma frase que o Di Maria disse ontem depois do jogo. Era o título que me faltava pelo Benfica, nunca tive dúvidas. Era só dar esta nota de que realmente em competições internas a Supertaça era o único título que o Di Maria não tinha pelo Benfica. E obteve-o agora, estou super feliz e espero que no final desta época ele tenha mais 3 troféus para apresentar pelo Benfica. Blanca, eu proponho que esta época contemos as vezes que os comentários do Gil são do Benfica. Sim. E digo-te já, Gil, esta contagem vai ser pública, portanto isto sempre que for um episódio vai para o Twitter, o teu comentário. Podes começar a contar com ele. Certíssimo, Gil. Pronto, para terminar o episódio, só dar aqui umas notas. Em primeiro lugar, dizer que estamos a gravar online, como já repararam plenamente, porque estamos ainda meio que de férias, não é? Também merecemos. E havemos voltar a gravar presencialmente para inícios de setembro, se bem que na primeira semana de setembro também vamos gravar na Thinking Football Summit, que é a nova edição do evento, e quem ouviu o episódio com a Raquel Sampaio, onde o Gil e o Rocha não participaram, mas também foi inserido no âmbito deste podcast, vamos estar lá presentes na mesma, e esse episódio foi proporcionado pela Liga Portugal. Para além disso, dizer para irem acompanhando as outras vertentes do projeto. Aqui o Spanenka em si, o canal, a conta de Spotify que vocês quiserem, não ficou parada devido aos conteúdos com o Mundial Feminino, que hão de continuar até ao final do Mundial Feminino. A adicionar a isso, vamos recomeçar a publicar aqui no Spanenka com a mesma regularidade. Vamos também voltar com os Spaces no Twitter. Entre o resto de conteúdos já iam saindo durante o verão, portanto, newsletters, conteúdos para as redes sociais, etc. Portanto, vão acompanhando o 78, vão acompanhando as suas várias vertentes. Muito obrigado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!